Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe nosso dia nessa madrugada de hoje. E que o Senhor venha, através da palavra dele, me falar com nós tremendamente. Estou lendo aqui Apocalipse, a partir do capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira, escrevo estas coisas, diz o Senhor Deus. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu servo, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti a tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetizar, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Davia não quer arrepender-se de toda a prostituição. Isso, né? Eis que há prostros de cama, bem como és grande tribulação, as que com ela adulterarão, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Eu vos darei a cada segundo as vossas obras. Digo-vos todavia a vós outros, os demais, de Tiatira, atentos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem como elas dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com centro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda as estrelas da manhã, a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Povo de Deus, o Senhor vem colocar aqui uma correção para todas as igrejas. E essa aqui eu acho que, deixa eu ver, se eu não me engano, é a terceira carta. Se eu não me engano, é a terceira carta que ele manda às igrejas. Povo de Deus, o que ele fala referente a isso aqui? Ele coloca as igrejas de Tiatira, tudo bem, e coloca uma prostituição nesse meio. Mas qual seria essa prostituição? Essa prostituição é a prostituição da palavra, é a prostituição das doutrinas falsas, é a prostituição do querer do homem, ou em si, em geral. Pois às vezes a gente vai numa casa de Deus e tem muita doutrina,
muitas doutrinas colocadas pelo homem. Isso não provém de Deus. As doutrinas de Deus estão na palavra. O que é para você fazer? Os 10 mandamentos, mais 2 que Jesus deixou, que é amar primeiramente a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente não pode fugir do que o Senhor colocou na palavra. Por mais que a gente tenha um lugar que a gente vá, que é uma igreja que a gente congrega, mas a gente não pode deixar os costumes dessa igreja ou as doutrinas dessa igreja atrapalhar as doutrinas de Deus na nossa vida. O Senhor ele fala que só há um caminho que a gente deve seguir para chegar ao reino dos céus, que é o caminho que Cristo reinou, o caminho que Cristo passou para a gente. Esse é o caminho. Qual é o caminho de Cristo? O caminho de Cristo é amar ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus em primeiro lugar, é procurar viver das doutrinas dele, o que ele colocou. Porque tem muita gente, muitos lugares, muitas doutrinas, muitas situações que o povo, às vezes, eu me coloco como eu, porque eu não quero colocar situação nenhuma, mas vamos supor que eu abro uma igreja hoje, e nessa igreja eu não gosto de uma coisa, de um ato. Mas eu não gosto de usar roupa social. Eu não gosto de... Vamos colocar, não que eu não goste, mas vamos colocar que eu não gosto de usar roupa social. Eu vou lá e falo assim, não, a doutrina de Deus, pego uma parte da Bíblia, um versículo que me ajuda nessa situação e falo, ah, não, eu não posso fazer isso, eu não, intermédio disso, disso e disso, eu tenho que usar tal tipo de roupa esporte. Então eu estou colocando uma doutrina, porque é uma coisa que eu não gosto, estou acrescentando a palavra de Deus a coisa que eu não gosto e fazendo uma doutrina para a igreja que eu venho abrir. Então, povo de Deus, isso seria já uma prostituição. Outra prostituição seria entortar os fatos da palavra de Deus. Jesus Cristo ele não tem meio termo com ele. Ele quando ele fala sim, sim, é não, não, já era, acabou. O Senhor Jesus ele coloca para a gente que a gente tem que seguir os passos dele. Não, a gente nunca vai ser, escuta, pelo amor de Deus, a gente nunca vai ser Jesus. A gente somos somente criaturas. E que a gente pode sim, e no nome dele, fazer as obras dele, mas nunca ser ele. E o único nome que tem que ser adorado é o dele. E tem muita gente querendo adorar o nome de pessoas, de fulanos, de cicranos, colocando, ah não, mas fulano é um servo abençoado, mas cicrano, não sei o que. Quando você faz uma pregação da palavra de Deus, no fim dessa pregação, ele indica para você fazer uma coisa, se cuidai, que o reino do céu está próximo. É assim que o Senhor Jesus fala. E outra coisa, qual é o nome que tem que ser levantado depois dessa pregação? É o do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi colocado para ser levantado como serpente no deserto. É o único e não tem outro. Não tem Edmilson, não tem fulano, não tem... Não tem. Se eu estou aqui passando essa palavra para você nesse momento e tá atingindo algum ponto da sua vida, fortemente, tremendamente, poderosamente, que você venha sentir e venha se prostrar e se colocar de pé em meio a essa situação, não é porque eu tenho poder de alguma coisa, não é porque graças a mim você conquistou ou teve algum objetivo alcançado, mas sim por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele me tirou do vale da sombra da morte e me colocou aqui para postar a palavra dele. Somente eu estou colocando aqui o Senhor Jesus que está te ajudando. Eu só sou um servo usado por ele para passar os mandamentos dele. Nada mais que isso, povo de Deus. Não se vincule, não se coloque um vínculo com você e algum ser humano, ou coloque ser humano a tal santidade, para que ele para falar, nossa, aquele ali é um profeta tremendo de Deus. Não, simplesmente um servo usado. É isso que eu sou.
e quero continuar sendo usado assim para sempre na minha vida até eu morrer e, e ir lá para a glória e viver em Cristo. Povo de Deus, essas palavras de Deus, como que a gente aprende o verdadeiro evangelho? Tem muitas pessoas que falam que, mas qual que é o verdadeiro evangelho se muitas igrejas não estão pregando? Muitas, não estou falando que são todas, mas tem várias igrejas que estão fugindo um pouco da palavra de Deus. E tanto que essas correções são para as igrejas que ele está mandando. A prostituição. O que é uma prostituição? O que é induzir? Que nem ele colocou aqui. A prostituta, ela induz, ela sopra no ouvido dos meus filhos e meus filhos vão e caem. E começa a praticar a doutrina ou os caminhos dela, não o dele. Se prostituir com a palavra de Deus significa, não somente tem a prostituição também carnal, mas a prostituição da palavra de Deus significa que você está falando coisas, colocando uma situação e um entendimento que não é de Deus. Se pega a palavra de Deus, lê, não dá o entendimento de Deus, dá o entendimento da situação ou o que a pessoa quer ouvir naquele momento e se prostitui com a palavra de Deus. É que nem, por exemplo, tem muitas pessoas que não vão gostar, mas tem pastores que a teologia é uma coisa maravilhosa que você aprende, você entra mesmo, incorpora na Bíblia, mas teologia, você não deve pregar teologia. Você não deve pregar uma situação teórica, por exemplo, colocando símbolos e chegando numa situação que você pode estar ajudando a pessoa através de uma palavra ou outra. A palavra de Deus, ela mata. A palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Não a palavra de Deus, me perdoe, mas a palavra ela mata, o Espírito vivifica. Se o Senhor não vier dar um entendimento da palavra a seu servo, alguma teologia vai vir dar? Então, povo de Deus, abre os olhos antes que seja tarde. Olha a situação desse mundo como que está. Está tremenda o caos, a destruição. E o Senhor, ele fala que aqueles que são dele será protegido. Mas aqueles também que fala esse falso evangelho e essas falsas doutrinas, esse daí vai cair numa cama, assim como essa prostituta que caiu. Vai cair com ela. Com a prostituição dela, vai cair junto com a sua. Então, povo de Deus, abre os olhos antes que seja tarde demais. O Senhor, ele fala uma coisa muito maravilhosa. E diz assim, que nesses tempos que estamos aqui, vai acontecer tudo isso. Porém, não é o fim. Enquanto não é o fim, dá para a gente buscar, povo de Deus. Dá para a gente ir atrás da situação. Não somente para o povo de Deus, para todos que estão assistindo esses vídeos. Dá tempo da gente se livrar de toda essa situação e buscar somente os caminhos do Senhor e se converter. O Senhor, ele fala uma coisa que é muito importante, que toda a pregação que a gente tem que fazer, a gente tem que falar o seguinte: e de falar que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo para você nesse momento. Mas dá tempo de você ainda participar dessa grande festa, pois Jesus ainda não retornou. Ou para todo mundo, ou para você, no caso, o dia de hoje que está assistindo essa mensagem. Então se entrega os seus caminhos. Como se entregar? Se batiza nas águas, procura se batizar no Espírito. Se renuncie ao mundo e coloque o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, para que você possa adquirir o reino dos céus e ficar nessa sua fé e lutar e viver na palavra, não no evangelho nenhum, mas no evangelho de Jesus Cristo, na palavra, que vai ter muitos pontos que ainda vai ser pregado aqui antes de Jesus voltar, né? Que eu nem sei quando volta, nem mesmo ele sabe, nem os anjos do céu, somente Deus. Mas vai ter muitos evangelhos que vai ser pregado aqui, que vai ser colocado coisas que vão atingir
até muitos líderes de igreja, por intermédio de palavras pesadas que o Senhor Jesus coloca na palavra e não segue, mas que Ele me usa da forma certa para estar passando essa palavra para todos nós, não somente para vocês, até para mim mesmo, para que eu venha a ser cheio dele e para que você também venha a ser cheio dele com a verdadeira e sã palavra do reino dos céus. Que o Senhor venha brandar no seu coração todos aqueles que estão enfermos, em dificuldade, que estão cegos, que estão surdos para a palavra de Deus. Eu nesse momento faço uma oração agora. Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não sei qual é a situação que essa pessoa está passando nesse momento, a situação difícil que está passando, mas desde já eu repreendo em nome do Senhor Jesus todas as obras feitas por Satanás na vida dela, todos os encalços que ela se colocou que não soube sair, todas as situações que venham atingir tanto o espiritual, quanto o sentimental, quanto o financeiro dessa pessoa, meu Senhor. Até mesmo a saúde, principalmente a saúde. Muitos estão pensando em se matar, Senhor, nesse momento. Outros estão pensando em desistir. Mas a vida dele é uma só que ele tem. E nesse exato momento, Senhor, que ele se coloque ao Senhor e somente ninguém mais, para que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância para ela. Não abundância só em dinheiro, mas de saúde, de prosperidade, e no sentimental, aonde essa pessoa estiver precisando dessa ajuda, Senhor, envia seus anjos agora, nesse exato momento, e abençoa essa pessoa. E toda a aflição que essa pessoa estiver passando nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que saia agora e não volte nunca mais. Em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, receba essa bênção. Que o Senhor te abençoe tremendamente e que não falte o pão na sua mesa, tanto espiritual quanto carnal. Em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.